Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato e esse aqui é o Como Eu Fiz, o quadro que a gente fala sobre viver de renda passiva e educação financeira. E no episódio de hoje, a gente está no episódio um pouquinho diferente aqui, porque tenho um convidado ao meu lado. Tudo bem, Eric? Caio, valeu. Seja bem-vindo. Pessoal, o Eric ele tem 53 anos, trabalha com TI e já investe há bastante tempo no mercado financeiro, quase 20 anos, porém faz mais ou menos uns 7, 8 anos Desde que você 2018, em FIIs, né? 2018 eu comprei o meu primeiro FII. Então já vamos começar o bate-papo de hoje com essa história aqui. Então, conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato ali com o mercado de renda variável. Você falou que você chegou até a ir para os trades, mas não deu muito certo, né? Perdeu uma graninha. Não posso falar pela totalidade aí da raça humana, mas acho que todo mundo aí já fez um day trade, né? De uma maneira ou de outra, mais embasado ou não, mas lá por 2000 e baixo, lá 2001, 2002, acho que teve uma febre aí. Internet Bank, tinha home broker acessível para todo mundo. E ali eu me empolguei nos day trades. A minha sorte, né, que eu era bem pobrinho, então não perdi muita grana não, é. E eu vou falar que é divertido. Day trade é adrenalina, é divertido. Acompanhar o gráfico ali, comprar de manhã na baixa, vender de tarde ganhando um milésimo de centavo é divertido. Mas eu não consegui prosperar no, no médio prazo ali não. Legal. Inclusive, no dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, eu gravei um vídeo com o professor Barani mais cedo, e uma das perguntas que dos nossos seguidores fizeram para o professor é se era possível fazer day trade com fundos imobiliários e o que o professor Barani acha disso. Então, se você quiser saber a resposta, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas o professor Baroni foi bem enfático na resposta dele, que é Já uma foi coisa a resposta, que já dá para adiantar. Acho que talvez vocês já imaginam um pouquinho, pelo que eu conheço. mas vale vocês conferirem o vídeo. Bom, mas vamos lá. Você já é investidor há quase 20 anos, porém teve essa virada de chave aí quando você descobriu os fundos imobiliários e também investe em outros investimentos que geram renda passiva, né? Então, vamos começar um pouquinho falando da sua carteira. Como é que tá a sua carteira hoje? Minha carteira tá bem diversificada. Aí, só um passinho para trás, eu não vou dizer, eu não enxergo, não consigo cravar que teve uma virada, né? Eu ainda tô em formação ali, minha carteira, né? Eu tenho hoje em dia um pequeno norte, né? Mas não teve uma virada, assim, uma epifania que eu descobri para onde que eu ia. Mas minha carteira hoje, para entrevista aqui, inclusive, eu dei uma desencanada, eu não olho todo dia, eu não olho lá na corretora, eu não olho cotação todo dia, por exemplo, eu tô mais ou menos tranquilo. Mas para vir aqui pro podcast, né? Eu tenho hoje 32% em FI, eu tenho mais uns 30% em ações e tenho esse restante aí distribuído em coisas legais, coisas que eu não sei nem como funcionam, indicações do meu assessor que eu não faço ideia de como é que funciona. E essa é a minha distribuição hoje. Eu tenho renda fixa também, tenho Um pouquinho de renda FII, reserva de emergência, reserva oportunidade. de emergência. Eu não considero minha carteira, não sei se está certo ou está errado, mas a minha reserva de emergência está totalmente à parte e é uns 10% do meu patrimônio e líquido, rápido. Dinheiro embaixo da cama, mentira. Só não pode pegar fogo na casa. Mas eu não toco, eu não acompanho. É poupança, é poupança. Eu não sei nem quanto tá rendendo. Deixa lá separadinho, só Isso. para caso realmente aconteça alguma coisa. Emergência. Legal. Bom, Érica, nosso quadro a gente fala muito de renda passiva e o conceito de liberdade financeira é um pouquinho relativo de pessoa para pessoa, né? Então, quando você respondeu o seu relato lá do formulário para participar aqui do Como Eu Fiz, inclusive você que está assistindo quer participar do Como Eu Fiz, de repente vir visitar aqui na Sono gravar presencialmente, vai ter um formulário na descrição para vocês preencherem. O Eric ele preencheu que ali ele tinha mais ou menos 80% dos custos dele já seriam cobertos pela renda passiva, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou nisso até hoje. Uma coisa que eu acho que para eu chegar nisso é que como ele falou no começo, né, eu já tenho 53 anos.
eu trabalho numa área muito competitiva, que a gente tem que estar sempre atualizado e, e eu já estou preparado, não para me aposentar, mas eu já estou preparado para uma dificuldade de recolocação, por exemplo. Hoje eu trabalho numa empresa muito legal, numa equipe legal, com chefe legal, time legal, tudo legal. Só que eu não sei o dia de amanhã, então eu já me preparo há uns 5 anos para dificuldade. Ou uma queda na renda, ou uma queda brusca na renda de Ou de verdade. repente até perder o emprego se for o caso, né? Isso, então boa parte da minha carteira já não está focada em crescimento, está focada em renda. Uhum. Então cresce um pouquinho, ainda bem, no longo prazo cresce um pouquinho, mas não é agressivo, não tenho muita coisa em ações de valor. É renda fixa, é minha reserva de emergência e fundo imobiliário. Você mora aqui em São Paulo, é casado, tem filhos? Como é que tá um pouco a sua estrutura familiar? Eu moro em São Paulo, eu moro no extremo da Zona Leste, a mesma casa que eu cresci. Eu sou casado, tenho 2 filhos já adolescentes. Ah, legal. E uma coisa que eu costumo perguntar para quem já fala que tem filhos, né? Como que você lida o papel financeiro com seus filhos? Você já chegou a conversar alguma coisa com eles? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo e principalmente quando a gente fala em investimentos de renda passiva, esses investimentos lá na frente vão ter novos donos, né? Então você já começou a conversar com eles, algo do tipo? É, eu não sei se tem certo ou errado em criação de filho, né? Cada um cria o seu, tal, mas eu não sei como é que vai ser no futuro. Eu vejo gente aí ensinando criança a investir, fazendo carteira de fundo imobiliário para adolescente. Eu não sei se está certo ou está errado. Para os meus filhos, eu só tento preparar eles para, ó, isso que a gente tem aqui hoje, isso que a gente pode comprar, que a gente pode fazer, essa viagem que a gente fez, esse presente que você ganhou, pode melhorar ou pode piorar. Hoje é o que eu digo para eles. Eu não falo em valores, dinheiro, juros. Deixa o menino que é menor brincando por enquanto, a menina pensar na namorada dela e eu não foco assim. Não tô falando que tá errado, né? Me critiquem também, ficar à vontade aí, mas no momento eu não tô falando de grana, nem dou mesada para eles, Uhum. mas não tô falando que tá errado, né? É o que eu escolhi aí por então. Não, perfeito. Acho que toda família tem a sua criação, tem sua particularidade. E é importante a gente entender esses aspectos, porque não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma forma certa de fazer as coisas, não existe uma forma errada de fazer as coisas. Então, esse quadro ele serve muito para isso, para a gente mostrar que existe dezenas de formas diferentes de você construir uma carteira, de você selecionar ativos, de você ter pessoas por perto. Tem pessoas que nunca tiveram uma assessoria, você tem assessoria. Tem pessoas que nunca acompanharam uma carteira recomendada. Você falou que é assinante Suno. Então, não existe uma receita de bolo para você ser investidor no mercado financeiro. Então, falando um pouquinho mais sobre o mercado de fundos imobiliários, você falou que acompanha o professor Baroni já há bastante tempo também, né? O primeiro contato que eu tive com o fundo imobiliário foi ali em 2018. Eu tive a seguinte trajetória, assim, posso ser curto aqui. Aí eu não tinha dinheiro, primeiro não tinha dinheiro. Aí depois eu comecei a trabalhar, trabalho fixo e tal. Meu primeiro casamento, a gente começou a guardar uma grana para construir uma casa e tal. Aí eu investi uma graninha ali, mas a gente gastava tudo na construção da casa durante esse momento. E aí teve o primeiro prejuízo do day trade lá no começo, né? Aí depois teve uma febre de ações da Petrobras, acho que lá atrás, não lembro a data certa, que foi liberado para você investir uma grana em Petrobras e tal. E aí subiu, aí eu fui obrigado a vender no fundo, e foi. Aí entre 2008 e 2018, eu parei de pensar em investimento. Eu consegui um trabalho é, melhor, né? Minha carreira é, alcançou um patamar muito bom, assim, para mim. E eu foquei em acúmulo. Então, de 2008 a 2018, eu guardava minha grana. Eu colocava a grana na poupança, eu
eu tinha uma filosofia, assim, né? A filosofia é. Eu tinha um mindset assim, nada rígido, que é assim, ó, eu ia guardar uma grana, mas sem me privar de pequenos prazeres ali, até pequenos luxos, que é uma coisa legal aí. Não vou dar conselho, mas quando a gente, mesmo sem ter uma renda muito grande, quando você consegue economizar de um lado, você pode dar aquela exageradinha do outro, né? Então, entre 2008 e 2018, eu fiz esse acúmulo. E em 2018, aí eu pensei, agora eu vou tentar investir, aí eu vou procurar um apoio ali. Aí eu contratei uma corretora. Aí em 10 anos eu consegui um patrimônio razoável e a corretora me acolheu muito bem lá. Nunca fui tão bem recebido. Café de qualidade. Uma carteira, carteira gorda não faz, né? Nossa, o Lobo de Wall Street, realmente eu vi um monte de. Os caras babavam assim pelo meu dinheiro ali e me ofereceram uma carteira maravilhosa com um COI, debênture de 50 anos. Uma maravilha, assim, né? Então, então, e aí naquele momento ali, um amigo meu, né? Apesar de ser muito mais jovem que eu, muito mais maduro, né? Já tinha grana há mais tempo, né? De família que era uma família já mais bem colocada. Aí eu falei, eu investi, mano, vou investir. Ele falou, cara, se eu falar de FI, eu falei, não, dá uma olhada aí. Aí ele me deu o quê? Ele me deu um print da carteira da Suno que ele assinava. Aí eu vi lá aqueles fundos, eu tenho que dar uma entendida. Pô, eu sou meio prolixo, me perdoa. Aí eu pesquisei e logo já veio o professor Baroni, que já era referência em 2018. Então essa era a pergunta, né? Sim, Quando eu contatei mas eu conheci o professor Baroni foi nesse momento. legal. E foi nesse momento, depois que esse amigo te apresentou a carteira, que você também decidiu assinar Suno ou acompanhar o professor Baroni ali? É, nesse momento eu já tinha entendido, porque lá na corretora eles me ofereceram uma carteira que não era de todo ruim, tinha coisas legais lá, mas tinha esse COI aí que era uns 10% do patrimônio. Tinha umas debêntures de 50 anos lá também, que era uma fatia, e umas coisas legais. Só que depois que eu assinei, que eu investi, que eu vi lá, dos primeiros meses que eu acompanhei, eu vi que não tava. Era esquisito, né? E eu não sou especialista, né? Então eu vi que tava meio ruim, é que eu fui pesquisar, eu falei, cara, isso é um adendo, né? Que eu não investi 100% do patrimônio que eu tinha guardado. Eu cheguei com Deixou um pouco de reservado. bastante. Na verdade, eu fui com 30% lá na corretora lá. Então, esses 30% ficou nessa carteira. Se ele já foi tratado bem na corretora com 30%, imagine se ele tivesse levado 100, hein? Mas acho que foram os júniors lá que me atenderam, pode ser, né? Mas Tô falando com o próprio Jeff Bezos aqui do meu lado. minha graninha na poupança lá. E aí eu vi que não era legal. Nem tudo era bom, né? Nem tudo era excelente. E foi aí que eu fui atrás de outras oportunidades, outras alternativas. Sim. E ele citou o FI. Nesse momento, eu já estava super desconfiado. Tava muito desconfiado, né? Eu falei, mano, eu vou parar de novo, vou continuar acumulando na poupança ali, pelo menos. Você se sentia mais seguro. Isso, porque não perdia tanto, né? É... Na verdade, se a gente for ver, perde um pouquinho, Perde né? um Inflação, tá? Mas tudo bem, vamos seguir nesse racional que, pela segurança, você preferiu manter ali a poupança. Então, mas Desde que não venha nenhum Fernando Collor e faça um confisco. exatamente. Eu comecei a investir em FI pouquinho, aqui uns 5% do patrimônio. Para chegar nesses 30% agora, que já foi 40%, que agora eu tô dando Tá uma rebalanceado. balanceada. Demorou um pouquinho para eu entender ali o processo. E respondendo ainda a pergunta, eu não contratei logo a Suno, porque foi muito rápido, né? Aí, sei lá, alguém que investe faz tempo, já vem de família que tem grana para investir, ou então que estuda economia desde cedo, tem anos para aprender. Ali em 3, 4 anos ali, Um bololô de coisa. bololô, é youtuber, é parente abastado te falando para fazer assim, é o fulano fazendo assado, é o seu assessor da corretora
te Falando que tudo oferecendo que te falaram tá errado. um CRA lá de um CNPJ que você nunca viu, e eu tava bem receoso, né? Quando eu comecei a acompanhar mais o professor Baroni e tal, aí eu vi as carteiras da Suno ali e eu assinei. Foi ali por volta de 2020, 2020. Em 2020, Logo no começo da pandemia ou quando já estava caindo o mercado? na verdade, eu comecei a aportar em fundo, eu dei um pouco de azar, que eu comecei a aportar em fundo ali em setembro de 2019. Em setembro de 2019, estava subindo muito. Mas Foi um dos melhores momentos ali dos fundos imobiliários. foi os melhores momentos. E aí, quando teve a pandemia, que talvez você me pergunte como é que eu lido com queda e tal. No momento da pandemia foi bom para mim, que eu já estava tranquilo, tranquilo não, eu já tinha um pouco de visão, Maturidade. maturidade, de que o mercado ele é variável, né? Então, pensar no longo prazo, tal, já tinha acesso a um pouco de material da galera que falava sobre buy and hold. Hoje em dia a galera tem os jargões também vem em volta, né? O buy and hold hoje também não está tão em alta, mas eu tinha entendido. Então, quando veio a crise da pandemia, acho que foi 1º de março, 20% de três, três breaks lá Três circuit breakers. três circuit Eu breaks no lembro mesmo claramente dia. desse dia. Nesse dia eu falei, olha a oportunidade aí, mano. E eu vi, cara, será que o mundo acaba? Eu pensei, acho que não, daqui uns 4, e eu tava conservador, falei, daqui uns 4 anos o cara faz uma vacina, e eu falei, mano, vou comprar, e eu comprei bastante ali. Cara, é exatamente o que eu já trabalho no mercado financeiro tem um tempo. E exatamente nesses momentos de crise que a gente vê grandes investidores se formando. É, é uma questão de mentalidade. Geralmente, quem é novo no mercado, vamos supor que o Eric tivesse há poucos meses ali na renda variável e não tivesse tão amadurecido com a ideia da volatilidade. O racional mais comum é quando você vê uma queda como essa, a primeira coisa que o investidor pensa é vender. Posso contar um caos? Pode contar, fica à vontade. Cara, recente agora, acho que é setembro, foi setembro de 2024 que os FIIs tiveram um, Uma volatilidade maior. ó, papo de economia volátil, caiu pra caralho, desculpa a palavra. Caiu bastante. E um amigo meu do trabalho, e ele sabe que eu invisto lá tal, ele sabe que eu tenho FII na carteira, ele veio falar pra mim, ô, você viu os FIIs? Falei, vi. Ele falou, cara, vendi tudo. Aí eu falei, é mesmo, mano? Vendeu o quê? Aí ele não tem muito pudor, ele abriu o app da corretora e mostrou os FIIs. Aí você falou, vou comprar. Não, eu falei, eu comprei o seu ontem. Ele falou, não, sei o que eu falei, cara, ó, isso aqui é ouro, isso aqui eu não conheço. Beleza? Mas isso aqui, mano, é ouro, velho. Isso aqui é bom, isso aqui, ó, isso aqui é papel, mas é papel X, tá? Eu falei pra ele, você vendeu? Eu comprei. Aí ó, a pessoa fica olhando pra você com essa cara assim. Não, ele falou, sei o que eu falei, cara, e ele, mas vai aumentar. Eu falei, cara, eu não sei, o FII não é valor, tá ligado? Pode ser, mas pode não ser, mas o meu perfil, o meu objetivo é renda. Se a gente for pensar em, por exemplo, FII de tijolo, a gente pega um prédio como esse corporativo que a gente está aqui hoje. Às vezes um FII pode, vamos supor, pode cair 10%, mas o prédio ele não ficou vago do dia para a noite. Então, quem acompanha o mercado, quem lê os relatórios, tem uma assinatura como a do professor Baroni que tem os resumos semanais, sabe exatamente como está cada fundo. Então, se tiver uma queda no mercado, a pessoa não vai se surpreender. Então, geralmente, grandes investidores usam realmente disso que ele falou. Pegam momentos de crise, pegam momentos que as pessoas geralmente estão em pânico, desesperadas. Meu Deus, o que eu faço? Vou vender tudo, vou realizar prejuízo. E vão lá, pegam de repente uma reserva de emergência que eles têm e compram mais. Então, foi isso que o Eric fez. É isso que muitos investidores que eu conheço já fizeram, eu já fiz também. Então, meu, sensacional.
E vamos falar um pouquinho mais sobre os FIIs que você tem na carteira. Que setores você tem, Eric? É, eu devo dizer que para quem está comendo, não estou dando conselho para ninguém, não sou exemplo para ninguém, mas acho que o pessoal tem que estar atento de não confiar cegamente em ninguém, né? Então, o dinheiro é seu, é meu, né, no caso, mas eu tenho consciência que eu não tenho condições psicológicas nem acadêmicas de analisar o relatório de 200 fundos imobiliários para pegar qual que é o melhor, qual que é o pior. Eu confio hoje, a carteira de FIs é a carteira da casa de research que eu assumo. É 100%. Eu não vou nem dizer que eu vou. Então, posso ser criticado aí, mas é isso. Eu dou uma olhada por cima, eu não vou cegamente. Por exemplo, teve uma saída e uma entrada que eu não abracei de primeira, né? Eu dei uma olhada e falei, cara, mas isso aqui tá bom para que tá saindo. Isso aqui é esquisito para quem tá entrando, né? Aí eu falei, depois eu dou uma olhada. Aí depois eu dou uma olhada por cima, não vou falar. O professor Baroni tá moscando aqui. Eu sou, manjo muito mais que ele. Eu dei uma olhada ali, eu dou uma olhada por cima ali no que parece confiável, porque também uma outra, vou falar de filosofia, né? Parece que eu paro, penso e defino estratégias. Não, eu sou bem intuitivo, mas é, eu tenho que ter paz também, né? Não dá, eu não Tem que consigo. deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu acho que a carteira hoje tá com 21, tá com 21 tickers ou 23. Eu lembro que era um próximo 20 tickets. Então, eu não consigo analisar nem esses 20 aí, né? Então eu dou uma olhada por cima, esse aqui parece estar legal, esse aqui parece estar ruim. Tem um que me preocupa e caiu bastante, mas eu olho, parece que tá bom, no papel tá bom, então eu vou ficar paranoico ali, não. E uma outra coisa também, não estou dando conselho, mas diversificação dá muita paz de espírito. Naquela pulverização, eu tenho 400 ativos, né? Que realmente a pulverização é legal. Se um falir, você nem percebe. Mas também você não acompanha nada, você não consegue ver, né? Não, Sorte. não existe, a não ser que a pessoa viva para acompanhar o mercado. Compra um ETF ou assina um fundo, né? Mas diversificação é legal. Eu tive um capote do ano passado, eu não sei se vocês conhecem, teve um CRA, teve um CNPJ aí que deu calote em todo mundo. Sim. É uma grana legal? Dá pra eu viajar, dá pra eu comprar bastante pizza, dá pra eu comprar videogame, mas na minha carteira foi 3%. Então, naquela tristezinha, inclusive esses ativos eu deixo na carteira, eu não deleto, eu deixo lá assim, Pra te lembrar. 1 centavo, ó. A indicação, quem me indicou? Ele vai assistir que eu vou mandar pra ele, ele vai saber. Mas Muito amigo, né? Muito amigo. qual que era a pergunta mesmo? Os FIIs, né? Então, Como que eles estão nessa carta de setores? Eu aloco os FIIs 100%. Tem dois que eu mantenho ali, que um era da carteira e saiu. Eu não entendi porque saiu. Aí nunca tenha indo contra o professor, mas vou manter, porque também tem a carteira. É uma carteira, é geral e tem um objetivo. Talvez esse fundo, e pelo relatório, né? Porque tem o relatório. Quando sai ou entra, tem um o motivo. relatório, tem um motivo. O motivo não é assim, ó, vamos sair porque vai afundar. Não, a estratégia do gestor é essa, eu concordo. Eu acho que o gestor, eu acho que tem potencial de continuar. Então eu mantenho esse que era da carteira e tem um outro que eu arrasto faz tempo. E eu também mantenho. Mas fora isso, é a carteira de FIIs da A carteira só no FIIs da assinatura. Inclusive, eu acompanho o professor, né? Eu não sou fanático pelo professor, não assisto todos os vídeos dele. Mas sempre que eu assisto um ou outro, inclusive tem análises que ele faz de fundos que não estão na carteira. E são análises positivas, né? Eu entenderia, não é recomendação, mas entenderia que ele como é que fala? Ele dá uma opinião positiva sobre aquele fundo. E eu não compro esse aí. Por quê? É tranquilidade. Eu olho a minha carteira, tem os 23 ou 25 fundos lá. Eu sei, ó, é X da carteira da Suno,
Então, tô mais ou menos equilibrado ali, que senão eu não vou ter paz de espírito, velho. E já sabe que tá seguindo uma carteira que pelo menos já tem um retorno positivo lá, já tem um benchmark vencedor. E tem uma pessoa que modéstia à parte, o professor Baroni é o cara que mais vive o mercado de FIIs no Brasil. É a maior referência que a gente tem, não falo isso por trabalhar no Suno, mas se você perguntar para qualquer gestor, para qualquer analista de fundos imobiliários do Brasil, muito provavelmente, quase 99% de certeza que eles vão ter a mesma opinião. Então, enfim, espero que você continue tendo sucesso na sua carteira. Eu também. E se você estiver assistindo esse vídeo e quiser seguir a carteira do professor Baroni, também vai ter um link na descrição para você saber um pouquinho mais de detalhes sobre a assinatura. E é baratinho, né? Quem quiser acessar só a carteira de FIIs do professor Baroni é a partir de R$ 1 por dia. Um adendo. Uma coisa também que eu percebi, eu vim do zero até onde eu tô hoje, né? Eu tô longe ainda de, inclusive vendo para vir aqui para gravação, eu dei uma maratonadinha ali e eu vi uns programas mais recentes, né? Porque lá no começo eu acompanhei, mano, eu tava assíduo assistindo. Aí de um tempo pra cá o algoritmo parou de me indicar, eu não tava vendo. Mas tem um que me marcou muito da primeira Da primeira temporada. da primeira temporada ali, Com o Vitor Nagashima ainda. com o Nagashima e o professor ainda, que, cara, vem uma galerinha que aportava muito pouco, cara. Eu vou me emocionar que eu choro à toa. Não, fica tranquilo. Tinha uma galera, Se mano, precisar, eu pego mais água. pô, e um Faz. lenço. Pô, teve um cara que ele tava super empolgado, mano, porque no ano o retorno dele era o que eu gasto com almoço quando eu venho pro escritório, tá ligado? Não sei se você assistiu esses aí. Marca muito. E por outro lado, não tô criticando ninguém, mas tinha uma senhora que é aquelas filhas solteiras de militar Aposentado. falecido e tal. E são realidades muito diferentes. Aí eu sou prolixo, me perdoem, a cabeça é minha opinião. É porque é pouquinho, mas não para todo mundo é pouquinho. Então, o que eu falo quando eu indico, que eu não sou vendedor da Suno, né? Eu falo, a galera assim, oh, como é que você investe? Eu falo assim, assim, assado. Eu pago X. O, o estagiário lá da firma acha caro, tá ligado? Aí eu falo, então, para mim, qual que é? Eu gasto isso, né? Na consultoria de pessoas bem mais qualificadas que eu, e para mim, dá esse retorno por ano. Aí eu mostro, ó, para mim, para você não vai retornar tanto, entendeu? Mas não é caro, não. Bom, é o relato do Eric. Bom, Eric, a gente está quase indo aqui pro final do nosso bate-papo. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que participou desse quadro, que é sobre os erros que de repente você cometeu ao longo da sua trajetória. Tem algum que já te vem de bate-pronto? Primeiro erro, que eu não sei se dá para evitar, né? Não sei se é evitável. Seguir recomendação. Como eu digo, eu estou assinando uma casa de research. Eu sigo fielmente 2 das carteiras lá. Então, acho que tem 5 carteiras no prêmio, eu sigo 2. Eu sigo fielmente, né? Aí, você não aceita a recomendação? Então, é, é, avaliar quem Tá tá te te passando a assessorando. informação. Exatamente. Então, você não está livre, né? Então, se você também quiser analisar relatório gerencial, pesquisa americanas no Google, entendeu? Deixa eu falar nome, não sei se pode, mas coloca pi depois. Não tem problema. Então, pesquisa. Então não dá para. Credibilidade também. Pô, o professor passa uma credibilidade, mas ele pode ser um ótimo ator, né? Para mim tá dando certo há 7 anos. Mas eu acho que o pior erro que eu cometi foi no momento ali no início, principalmente. Uma pessoa fala com segurança que isso aqui é bom, mas você compra, você investe, você estabelece meta de alocação e não é legal. Então, disso eu errei bastante, né? Então, tinha que fazer um programa só dos meus erros, né? Mas acho que
É isso que eu me arrependo, é de não ter me preparado antes de fazer o meu primeiro aporte, que senão a minha carteira tava melhor hoje. Cara, hoje a gente está numa era que, por exemplo, você começou a investir há 20 anos atrás e dá para se dizer que aquela época faltava informação. Boa. Hoje, acho que talvez a gente tenha excesso de informação. Isso. E aí, o excesso de informação acaba, às vezes, gerando desinformação. Hoje a gente sabe que não é segredo para ninguém que a gente tem dezenas de influenciadores de investimentos ou não que recomendam ativos à torto e direito sem sequer, às vezes, ser analista, né? Então, às vezes por uma indicação, às vezes para fazer uma publi. Então, tenha muito cuidado com o que você segue. Veja se é um analista certificado, veja se é uma pessoa idônea, se ela está fazendo aquilo há bastante tempo. Enfim, tem uma série de coisas que você pode seguir. E tem uma coisa muito importante. Se você estiver no churrasco de família e, Teu cunhado. e um primo te indicar uma ação, justo essa ação você não compra. Não compra porque geralmente é furada. Isso é quase unanimidade. Se você tiver no churrasco de família, alguém falar para você comprar uma ação ou um fundo, foge. Robô do Pix e daí pra frente tem várias, né? Legal. Eric, primeiramente queria te agradecer por participar Eu que do quadro. agradeço. Obrigado por contar a sua história, ter vindo aqui até a Suno conhecer a nossa sede. Da Jorge a gente vai fazer um tourzinho, vou te mostrar as salas ali. E queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Principalmente, de repente, quem está pensando em começar a investir em fundos imobiliários. É, vou falar para quem é mais jovem, que para mim não dá mais tempo. Investir é legal, né? Invista, tal, entenda, estude se você tiver tempo, mas foquem. Vou dar conselho, não gosto de dar conselho. Foca não em acumular, mas foca em se especializar, em ganhar mais dinheiro. Dá para ganhar dinheiro? O dinheiro rende um pouquinho, tem? Sim, mas ganhar dinheiro é trabalhando. Então, se você focar no seu crescimento, na sua preparação e conseguir aumentar a sua renda da maneira que for empreendendo, arrumando um emprego melhor, tal, é bom e acumular eu acho que é o mais importante. Se você conseguir acumular, depois você vai conseguir investir e eu acho que é mais fácil ter sucesso. Não, legal. Não, serve. Acho que, assim, tem uma frase que eu ouvi uma vez que o que realmente enriquece não são os investimentos, mas é o seu trabalho, né? O fruto do seu trabalho. É lógico que os investimentos ajudam muito, principalmente ajudam a dar uma segurança, que foi o caso que o Eric falou no começo do episódio, que de repente passar uma estabilidade no trabalho, ele vai ter a segurança ali dos investimentos que vão ajudar ele a manter seus custos, mas trabalhe, tenha uma organização financeira, que isso sim vai fazer total diferença no final das contas. Eric, obrigado mais uma vez. Deu para me receber e tomara que tenha sido bom. Não, legal. Você falou que não está assistindo tanto o canal, mas tenho certeza que pelo menos esse vídeo você vai assistir, né? Não, eu tô assistindo, o problema como você falou, a gente hoje em dia tá disputado. Então o algoritmo parou de me entregar como eu fiz, né? Então o algoritmo, para mim tinha acabado O quadro deu uma pausa ali durante um tempo, né? E aí a gente retomou ele nos últimos 3, 4 meses ali, então talvez seja por conta disso também que ele parou de te entregar. Mas é isso. Gente, muito obrigado por assistir até agora. Lembrando, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se quiser participar, assim como o Eric, tanto presencialmente como remotamente por chamada de vídeo, tem um formulário na descrição para vocês preencherem. Tem também alguns conteúdos gratuitos, tem grupo de notícias, tem e-book, tem planilha, tudo aqui na descrição para vocês desfrutarem, tá bom? Um grande abraço e Valeu. até a próxima. Valeu, Caio.